Noel com o nascimento de Jesus. O que tem a ver a festa de ceia com o nascimento de Jesus? Todas estas coisas foram penetradas, foram colocadas, foram adaptadas, foram enfeitadas. E, no entanto, eu quero dizer aos irmãos o seguinte, que o nascimento de Jesus foi, de acordo com a história, alguns dizem que foi entre o dia 15 de abril a 15 de março, e outros dizem que foi em agosto ou setembro, na época da festa das cabanas. Nunca foi no mês de setembro, de dezembro. No mês de dezembro nunca foi, exatamente porque é inverno aqui na Europa e também na Ásia. Não pode de maneira nenhuma, na época de inverno, como no dia 25 de dezembro, os pastores estão no campo apacentando ovelhas, de hipótese alguma. Isso pode ser feito somente no verão, no começo, durante ou no fim do verão, mas nunca em pleno inverno, que é realmente dia 25 de dezembro. Então não podia ser de hipótese alguma. E outra coisa, se porventura não coincidisse as datas de comemorações de um deus pagão, também poderíamos até mesmo tolerar, mas foi adaptada exatamente uma festa pagã que já existia, para exatamente combinar, para que viesse a cristianizar. Então as outras coisas foram introduzidas, e todas os outros elementos, como símbolo do Natal, foram colocados posteriormente. Só que tem uma coisa, todos eles têm uma origem pagã, todos eles, tanto a guirlanda, tanto quanto as luzes, tanto quanto, que na verdade as luzes que são hoje elétricas, elas são velas, eram usadas diferentes, a árvore, tudo isso foram colocadas depois, e elas têm uma origem pagã, que foi colocada dentro do cristianismo. E o que é mais sério é que foi criado pela Igreja Católica. Não foram os cristãos primitivos que criaram a comemoração. E outra coisa também que podemos analisar, isso foi adotado os católicos adotaram dos pagãos, e depois a Reforma adotou da Igreja Católica. Eu quero dizer aos irmãos que Martinho Lutero, que João Calvino, Zwingli e outros mais da Reforma, eles não adotaram somente o Natal da Igreja Católica. Eles adotaram muitas coisas, inclusive a transubstanciação, que Martinho Lutero trouxe, que era da Igreja Católica, e Martinho Lutero trouxe para dentro da Reforma. Ele introduziu dentro da Reforma. Então, os costumes pagãos foi colocado dentro da Igreja Católica, e muitos costumes da Igreja Católica foram colocados dentro dos evangélicos, ou seja, depois da Reforma, entre os evangélicos. Então, o que eu posso dizer é que, se alguém queira comemorar o Natal, tudo bem, eu não tenho nada contra, não vou bater de frente, não vou criticar a pessoa, mas a origem do Natal é exatamente isso daí. E eu vou trazer na próxima terça-feira os detalhes, o que significa de cada uma destas coisas para os irmãos. Mas eu quero dizer aqui aos irmãos o seguinte, que tudo que eu estou trazendo para os irmãos não são ideias minhas, não são ideias próprias. Eu estou falando de acordo com as fontes que eu já tenho de uma maneira muito clara. E eu gostaria que, se porventura alguém tivesse dúvida, não criticasse, mas junto comigo ou separado, vá até a fonte e faça a pesquisa. Não me critique, porque você tem liberdade de fazer aquilo que achar que é conveniente. Se você acha que nada disso diz-lhe respeito a alguma coisa, não tem problema. Eu fico muito satisfeito se porventura você ficar quietinho do mesmo jeito e não semear para o outro. Se você não concorda, não transmita para o outro, para não criar conflitos. E aonde eu fui, a porta está aberta para todas as pessoas pesquisarem. E eu pesquiso sobre o Natal, não é de hoje, em várias fontes. Eu vou no site da Igreja Católica, inclusive, eu tenho mais um outro detalhe muito interessante, que eu fui pesquisando e eu encontrei uma coisa que me chamou muita atenção. Nas pesquisas que eu fiz, eu encontrei dentro do estudo um filme, que é aquele filme Os Caça-Fantasma. E eu peguei só essa parte que era muito interessante. Quanto ao filme eu não sei, não conheci, não assisti o filme. Mas esse ponto eu achei muito interessante. Onde a Estátua da Liberdade, de lá de Nova York, ela sai andando no meio da rua, nesse filme.
ela sai andando, aquela estátua gigantesca de 225 toneladas ao todo, né, ela tem, e ela vai andando e de repente ela chega diante de um galpão enorme e ela bate com aquela tocha sobre aquele galpão que quebra. E lá dentro estão os caça-fantasma. E dentro daquele galpão, aquela casa. E aí, de repente, aquela estátua ela se transforma em um dos caça-fantasma. E quando chega ali dentro daquela casa, preste bem atenção, daquele ambiente, que ela se transforma em um dos homens do caça-fantasma. E ele fica procurando alguém. E de repente, ele se depara com uma criança. E pega aquela criança. E ela se transforma em Satanás. Aquela estátua se transforma em Satanás. Daí a pouco ela pega aquela criança que se transforma por completo no aspecto de Satanás. Aí ele joga aquela criança no chão. E os caça-fantasma, quando olha, está aquela estátua em um presépio. E que se encontra lá todos eles, o presépio por completo. Os animais, o menino Jesus, José e Maria, os magos, enfim. E eu vi uma conjugação muito forte nesse filme. E eu fiquei assustado quando vi aquilo. E eu fui procurar saber o significado da Estátua da Liberdade. Ela é uma imagem da deusa Sofia. Deusa Sofia. Isso, da deusa Sofia. Que foi construída pelo francês, que traz três símbolos principais da maçonaria, por ser ele um maçom. Aquela coroa de 7 pontas, a tocha que tem na mão e o livro. São os símbolos da maçonaria, pois ele era um maçom. E essa deusa, e ele fez aquela estátua baseada numa deusa que ela é bissexual. E na sua lenda fala que ela é o próprio Satã. E isso eu não peguei de um site evangélico, peguei da própria Igreja Católica. E eu fiquei admirado de ver essa conjugação que eles fizeram da Estátua da Liberdade com o presépio. E aquilo me chocou muito. E eu comecei a ver que existem detrás de tudo isso um envolvimento muito forte, que nós como cristãos devemos ter convicção do que nós somos. Ou nós servimos a Deus em espírito e em verdade, conforme a palavra, ou nós não misturamos com o mundo, ou ficamos na mistura correndo um grande perigo e tendo uma grande dúvida até mesmo de se comprometer na nossa vida espiritual. E eu posso dizer que a festa do Natal, ela é uma festa abrangente, que alcança muitas pessoas e traz muitas riquezas para muita gente, traz também muitas dívidas e traz muitas alegrias momentâneas. Eu estava vendo depois, também nessa pesquisa, um grupo que estava cantando músicas do Natal, com o presépio de Jesus, num aspecto mais depravado que se possa imaginar moralmente. Não estou falando espiritualmente, estou falando moralmente. No aspecto mais depravado que se possa imaginar, estava aquele grupo cantando as músicas do Natal junto do presépio. E eu fiquei, cada pesquisa que eu faço, eu fico mais inteirado e preocupado. Não vou dizer que fico preocupado com essa igreja, mas preocupado com o mundo em relação ao movimento Natal, porque tem detrás disso algo escondido muito claro, muito forte. E eu gostaria que cada crente dessa igreja procurasse descobrir. E uma coisa que eu encontrei, irmãos, é que aqueles que são defensores da festa do Natal, eles batem firme contra, pesado, aqueles que pregam a verdade do Natal. Eu encontrei na pesquisa muitos que se defendem, pastores da Assembleia de Deus, que gostam de fazer a festa do Natal, que faz realmente grandes comemorações, batendo contra aqueles que falam essas verdades, até chamando de anticristo. E eu não sou anticristo, eu sou cristão, aceito o nascimento de Jesus, mas eu não aceito o paganismo na minha vida. Eu não aceito paganismo na minha vida. E eu falo como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Gostaria que a igreja tivesse essa sensibilidade para não cair no risco, no perigo de estar andando errado. Este foi uma parte do ensino que eu quis trazer para os irmãos, e dou liberdade, faço até questão de que você também faça a mesma pesquisa, não quiser ficar baseado só em cima das minhas palavras, e não me criticam, não murmuram, não fala contra, não faça comentário com outra pessoa, para não criar aquele ar de
de murmuração, e que o inimigo não venha achar espaço em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Assim, rápida, que eu possa dar uma resposta imediata? Não? Então eu gostaria de pedir os irmãos para se colocar de pé. Nós vamos fazer um momento de adoração ao Senhor. Glória a Deus. Irmão Francisco, Aleluia. Irmão Francisco levantou a mão. Irmão Joaquim levantou a mão. Irmão Joaquim levantou a mão, não vi, estava de trás da coluna. Sim, meu irmão. Eu já disse que alguns dizem que ele nasceu entre o dia 15 de março a dia 15 de abril. Outros dizem que foi provavelmente por volta do mês de setembro, outubro, por ocasião da festa das cabanas. Pode ser uma dessas duas datas. Um afirma que foi do dia 15 de abril ao dia 15 de março. Dia 15 de março a dia 15 de abril. Outros afirmam que foi no dia do mês de setembro até outubro. Então está dentro dessas duas. Porém nunca foi, até mesmo os católicos, eles mesmos afirmam categoricamente que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Então essa data é uma data enganosa para coincidir com o dia do Deus Sol, ou seja, o dia da comemoração de Nirode, daquele grande rebelde contra Deus. Meus irmãos, estamos dando o seguimento de um estudo que nós falamos aqui na quinta-feira e não foi possível concluir, e hoje eu quero concluir este assunto, e o nosso assunto é falando sobre os símbolos do Natal, os símbolos de Jesus e os símbolos do Espírito Santo. É claro que este assunto só em si precisávamos de pelo menos umas 3 horas para falar com muito mais detalhe. Mas como o tempo é curto para falar, iremos retocar cada um deles, falando também na conclusão da nossa campanha de oração no Corpo do Milagre. Hoje nós estamos concluindo a nossa campanha que nós intitulamos Clamando o Espírito Santo. E eu falei para os irmãos que hoje estaríamos invocando o Espírito Santo. E por isso estamos aqui trazendo esse assunto que tem esses três importantes temas: os símbolos do Natal, os símbolos de Jesus e os símbolos do Espírito Santo. Mas para falar do assunto, também nós queremos abreviar, pois após o culto haverá aqui o ensaio do coral. Eu quero chamar a atenção dos irmãos diante do texto que foi lido no livro de Mateus, no capítulo de número 2 e o versículo de número 1 ao versículo de número 12, onde nós conhecemos muito esta passagem, quando a Bíblia registra que alguns magos se direcionaram até a terra da Palestina, até a capital chamada Jerusalém, guiados por uma estrela. E aí surge a interrogação: quem era realmente? Quem eram os magos? Quem eram eles? Irmãos, na verdade, sabemos que mago, que significa como magia, é a mesma palavra que deriva-se a palavra magia ou mágica, que significa exatamente imagem ou homem sábio, como também em outra vertente significa aquele que pratica magia ou ocultismo. E sabemos que esta palavra, na sua atividade de magos, ela tem um sentido duplo, né? Espiritual e científico. Existem a astronomia e a astrologia. Então, as duas vertentes, embora sendo totalmente oposta uma à outra, uma é ciência, outra é espiritual, quando se fala dessas duas vertentes, uma tem ligação com a ciência, simplesmente estudar os astros, estudar os planetas, as estrelas, e enquanto que a outra procura descobrir esses planetas para que através disso daí haja uma invocação aos espíritos, aos deuses, e a um envolvimento espiritual, um envolvimento religioso. E falando